Olá pessoal, tudo bem? Bom, boa noite a todos vocês. Hoje a gente vai fazer uma live para falar sobre inclusão e deficiência. E essa live quem vai fazer comigo é o Matheus, já solicitou aqui a entrada. Primeiro eu queria saber com vocês se o som tá ok, se o áudio tá ok. Vão dando esses feedbacks aí, eu tô achando que eu tô com o rosto meio escuro. Ô Matheus, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem? Bem, e você? Bem, vamos ver se o pessoal está ouvindo a gente bem. Por favor, vão dando os feedbacks aí, mandando os corações. Ajuda a gente, por favor. Se estiver tudo ok, se o som estiver bom, imagem, vocês vão conversando com a gente durante o período, que daí é bem interessante para a gente também ter esse feedback e conversando com vocês, tá bom? Exatamente. Eu vou tentar ajustar a iluminação aqui. Tá melhor? A mesma coisa, né? É a mesma coisa, Anquises. Bom, tá todo mundo me vendo, né? Aparentemente, sim. Então tá bom. Tá ótimo. Olha lá, o pessoal tá falando que ouvindo também. Então, estamos no caminho certo. Eu queria começar a live pedindo um pouco de desculpas. Eu vou fazer essa live de boné, porque eu também tenho uma deficiência aí parecida com a do Matheus. Nessa quarentena não deu tempo de pentear o cabelo, sabe, gente? Não deu tempo de fazer um corte especial para vocês. É, a minha franja também não tá muito legal na imagem, parece, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Então vamos lá, Matheus. A condução é. Vamos, vamos dar início já, né? 9h35. E Vamos aí, daí. conforme o pessoal vai entrando, a gente vai conversando com eles, pode ser? Pode. Então, tá bom. Primeiro, eu quero agradecer todo mundo que já está aí participando e agradecer o Anquises também, que a gente está conversando faz um tempo já e pensando em mil ideias, mil projetos. E tem muita coisa boa vindo por aí, isso que é o mais legal, assim. Antes mesmo da gente começar esses projetos, assim, eu já era fã do trabalho do Anquises, então para mim é um prazer hoje estar aqui sentado conversando com você. E é bom que a gente troca bastante figurinha e o objetivo é que vocês aí que estão ouvindo a gente do outro lado também participem nesse sentido, de estar trocando figurinha mesmo com a gente, tá? Conversando, tirando dúvida, dando palpite, que é esse o objetivo mesmo, é ser uma roda de conversa. Hoje a gente está falando muito dessa questão de pensar num mundo melhor, pensar em coisas melhores para o mundo, em mudança de comportamento, e acho que esse bate-papo sobre inclusão, sobre pessoa com deficiência, vem muito a calhar, e é esse mesmo o nosso objetivo, que é o quê? Fazer reflexão, né? O tempo todo aqui a gente tem que discutir, conversar, refletir mesmo sobre o assunto, que eu acho que é o nosso grande objetivo. Tem Talvez alguma eu coisa a deva acrescentar? estar se apresentando, Matheus, assim, para as pessoas saberem de que lugar e de que experiência a gente está trazendo esse assunto. Bora lá. Eu sou dentista, trabalho com odontopediatria e pessoas com deficiência, que dentro da odontologia ainda se ouve pacientes com necessidades especiais. Acho que depois a gente vai acabar também abordando esse tema da nomenclatura. E já há bastante tempo que eu trabalho com pessoas com deficiência, e aí a gente vai expandindo um pouquinho, né? Quando a gente pensa em trabalhar com pessoa com deficiência, a gente trabalha com uma família, com uma condição, com uma sociedade, e é esse o nosso objetivo aqui. E aí a gente vai expandindo um pouquinho, pensando no mercado de trabalho, pensando em escola, pensando em diversas maneiras. Porque o que acontece? Quando eu me deparei com essas famílias, eu tive a realidade assim batendo na minha cara, sabe? Pensando o que eles viviam, as dificuldades. Tem mais um participante aí na live. Quando ela ouve uma voz diferente, ela precisa saber quem é que está falando. Essa é O melhor é isso mesmo, é a gente tá aqui como se estivesse no sofá de casa. É isso que a gente quer, assim, que as pessoas se sintam à vontade para mas trocar ideia, né?
E daí eu comecei a me deparar com todas as dificuldades que essas famílias encontravam no dia a dia, e o nosso objetivo é esse aqui, né? É mudar a realidade e é por isso que a gente está conversando. E você tem muito embasamento nessa questão de mudança mesmo de perfil, de comportamento, e acho que é isso que a gente pode agregar, assim, a minha teoria, a minha prática, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência. E quer se apresentar um pouquinho para o pessoal? Bom, pessoal, primeiro, obrigado pela oportunidade de vocês estarem aqui nos ouvindo, né? O tema hoje é inclusão e deficiência, né? A minha experiência vem da seguinte forma. Eu, de primeira formação, sou economista, né? Daí eu me especializei nessa área, me especializei em gestão de risco, em gestão de projetos, e passei muito tempo trabalhando com transporte público. E fiz projetos de transporte público por toda a América Latina. E quando a gente trabalha com isso, a gente precisa pensar em acessibilidade, a gente precisa pensar em todo um contexto da mobilidade dessas pessoas, né, dentro dessa área de transporte público. Mas aí chegou um momento, Matheus, que eu percebi que eu seria mais feliz se eu observasse o impacto ainda mais direto do meu trabalho. Então, eu fiz psicanálise, mas o meu desejo sempre foi trabalhar com constelações sistêmicas, né? E então eu fiz psicanálise para me dar mais corpo de conhecimento dentro disso. E aí eu me deparei com uma coisa fantástica. A forma como a gente lida com essas pessoas facilita não somente o atendimento, para a gente ter um atendimento mais eficaz, um convívio mais eficaz dentro de casa com essas pessoas, como também preserva a saúde de quem está atendendo essas pessoas, né? Então é desse lugar que nós vamos falar. E eu queria pedir uma gentileza para as pessoas. Esse é um assunto que ainda é um tabu, que ainda se trata de uma minoria, né? Às vezes a gente não tem isso dentro de casa, então a gente nunca se preocupa com isso. Mas de repente a gente cruza com alguém na rua ou visita alguém que tem uma pessoa deficiente e a gente não sabe nem como se comportar perto dessas pessoas. Então esse é um assunto de interesse de 100% da população. Enquanto nós não aprendermos a agregar os elos mais fracos dessa corrente, a sociedade sempre vai ser fraca em algum aspecto. Então nós temos que aprender a cuidar dos nossos. Então, nesse sentido, tem aí um triângulozinho lá embaixo da live, clica nele e manda essa live por direct para todas as pessoas que vocês acreditam que possam se beneficiar desse assunto. Porque hoje a gente vai falar sobre inclusão das pessoas com deficiência sob um aspecto sistêmico. E o Matheus vai falar sobre toda a experiência dele como dentista, atendendo todas essas pessoas. Então é um assunto interessante, essa live vai ficar gravada. Não vamos terminar o assunto hoje, são 3 dias sobre esse assunto, né? Então estejam com a gente, façam perguntas, colaborem, manda coração para a gente saber que vocês estão aí, porque senão a gente fica solitário aqui desse lado também, né? Manda comentários, senão chega um momento que a gente fala, será que a conexão está funcionando? Está todo mundo muito quieto, né? É Então é importante. Deus. Agora eu devolvo a palavra para você. Enquanto você vai introduzindo o assunto, eu mesmo vou fazer a tarefa de casa, que é mandar essa live para algumas pessoas que eu sei que vão se beneficiar. Perfeito. Igual a gente comentou no começo, a ideia é que todo mundo converse como se a gente estivesse em casa. Pega aí o que você quiser beber, né? Um É, café, um chá, uma cerveja, um vinho, fica à vontade. Que a ideia é que a gente troque informações, troque conteúdo, discuta, reflita. Se vocês não concordarem de repente com uma coisa que a gente está falando, pode falar. Da mesma forma que a gente vai solicitar em alguns momentos, porque no decorrer dessa semana e no decorrer dos próximos projetos, a gente quer construir conhecimento. A partir do momento que a gente constrói conhecimento, isso ninguém tira da gente.
E é É, isso que é transformador, né? É, a gente pode falar aqui mil teorias, mil práticas, e nada disso funciona. O que a gente tem que fazer é pensar. E é isso que a gente quer fazer aqui também, né? É levantar as questões para que vocês possam pensar e falar, meu, será que já aconteceu isso comigo? Será que eu me deparei com isso e agi dessa forma? E aí a gente vai conversando, assim. Quando eu vou dar curso, por exemplo, numa empresa, ou quando eu estou conversando com outros profissionais, normalmente a gente fala alguma coisa em relação à deficiência e a gente vê sempre um olhar de espanto, assim. E normalmente é aquele olhar do tipo, nossa, eu faço isso. Porque a nossa sociedade é construída em cima de tabus, em cima de teorias, em cima de preconceitos, e a gente carrega isso, né? Na constelação isso fica muito claro o quanto tudo vai sendo passado e o quanto a gente repete padrão. Então, até o momento, se ninguém desperta essa chavinha, se ninguém faz você pensar na maneira que você está agindo, porque às vezes a gente só engata primeiro e vai, né? A gente não pensa no que está acontecendo, nas pessoas que estão envolvidas e como a gente pode administrar isso e melhorar a sociedade que a gente está vivendo. Esse momento é um momento muito oportuno por tudo que a gente está vivendo e pensar que realmente a gente precisa ser menos egoísta, pensar no próximo, mas a gente precisa pôr em prática, precisa realmente repensar e pensar no que a gente está agindo. E aí a primeira coisa que eu sempre converso com as pessoas é sobre a definição de deficiência. Quando você pergunta para alguém o que é alguém deficiente, as pessoas fazem assim teorias mirabolantes e falam, normalmente associam, é quando alguém não tem uma parte do corpo, ou quando a pessoa tem algum problema de cabeça, e a gente já vai pegando nesse momento esses termos, né? Problema, corpo. E aí, o que eu tento mostrar a todo momento, e o que a gente tem que saber é que a deficiência é construída pela sociedade, tá? O conceito de deficiência, ele é algo contínuo. Em cada momento da sociedade, ele foi sendo construído de uma maneira, né? Hoje, o que a gente sabe é que deficiência é construída pela sociedade. Quando que a pessoa é deficiente? Quando ela tem alguma condição e diante dos obstáculos enfrentados na sociedade, ela se torna deficiente. Vamos exemplificar. Um cadeirante. A partir do momento que ele tem acesso em todos os lugares, ele não vai ser mais um deficiente na sociedade. Essa é a deficiência. Se ela é permanente ou na intensidade que ela acontece, é a partir disso. Uma condição, pode ser uma condição que a pessoa nasceu com ela ou adquiriu, e diante dos obstáculos enfrentados na sociedade, ela se torna deficiente. O Anquises fez a piadinha agora no começo, eu fiquei bem chateado, bem bravo, por sinal, falando da minha calvície. É, eu sempre dou esse exemplo para as pessoas. Eu falo assim, olha, eu não optei por ser careca. Não optaria por isso. Mas é uma condição genética minha. Uma dúvida. condição genética que me... Gosto muito mais de mim agora do que com cabelo, para ser honesto. eu sinto falta do meu, não vou negar, não. É, é uma condição genética. Eu tenho essa condição que é a calvície. Se em algum momento eu fosse proibido ou tivesse dificuldade de acessar supermercado, banco ou mercado de trabalho por conta da minha calvície, eu ia me tornar um deficiente na sociedade. É puro e simples assim. É uma condição da pessoa e a gente forma vários obstáculos que impedem ela de ter uma vida dentro dos padrões de normalidade e a gente torna ela deficiente. Então, muitas vezes a pessoa não é deficiente, ela está deficiente. E isso é o mais louco. Porque daí a gente começa a ser responsável pela dificuldade dos outros. E é aí que eu quero tocar, e é aí que eu quero que as pessoas se sintam responsáveis mesmo, né? Se aquela pessoa que é deficiente visual, se ela tem possibilidade de ler em braille em todos os restaurantes, ela já não tem mais uma deficiência no restaurante. Ela consegue ter uma vida dentro dos padrões de normalidade. E aí eu vou falando algumas palavras, algumas expressões, se vocês tiverem
alguma dúvida, vão falando, porque a gente vai falar disso também, que está sempre envolvido na questão do estigma, né? Matheus, eu posso te interromper um instante? A Porque conversa é nossa. isso tudo que você está me falando está me lembrando muito de um aprendizado que eu tive, que eu devo a uma excelente profissional com quem eu tive a chance de trabalhar, que se chama Cláudia Feldman. Ela me trouxe um contexto da psicologia israelense que, se fosse traduzir o termo literalmente no português, seria entre dois lugares ou duas cadeiras, né? Então, nesse lugar aqui estão as pessoas ditas normais. E nesse lugar aqui estão as pessoas ditas com diagnóstico. Nesses dois lugares aqui existe um protocolo claro de ação social. Por exemplo, eu sei o que eu posso esperar de uma pessoa normal. E eu sei o que eu posso esperar de uma pessoa com diagnóstico. Você usou o exemplo de um cadeirante. Eu sei o que eu posso esperar de um cadeirante, por exemplo, e quais as limitações dele. Mas entre esses dois lugares existe uma infinidade de pessoas, e é aí que mora grande parte das dificuldades. Então, por exemplo, se eu for falar um exemplo, déficit de atenção, que é uma coisa que se fala tanto e que tem tantos problemas na criança, nas crianças de hoje em dia. Bom, se é déficit de atenção, nós estamos falando de um tipo de deficiência. Ele é deficiente de atenção, certo? Mas às vezes aquele indivíduo ele não tem isso tão agravado que o leva até um médico e possa ter ajuda, mas também não tem aquilo 100% correto, de forma que ele esteja aqui nessa outra cadeira. Esses indivíduos ficam no meio do caminho, sem ajuda, e sem ajuda médica e sem ajuda social. A gente não entende por que aquelas pessoas agem daquela forma. Então, se a gente pensar dessa maneira, todos nós somos deficientes de alguma forma, Com toda certeza. Se né? você analisar pontualmente várias coisas, todo mundo apresenta uma deficiência. Todos nós somos deficientes de alguma forma e mais do que isso, em determinada atividade eu não sou deficiente, mas por uma outra atividade eu sou deficiente. Né? Por exemplo, eu sou economista, sou psicanalista. Eu sou completamente deficiente se você pedir para eu construir uma ponte. Eu não sou engenheiro. Né? Exato. Então, se a gente transportar essa ideia para as pessoas que têm outros tipos de Condição. condição, fica muito mais fácil da gente entender também que a gente pode criar contextos dentro da sociedade onde elas sejam úteis. Exato, exato. Porque o que que acontece? Você está falando que tem essas duas cadeiras, esses dois locais, né? As pessoas que são dentro do padrão de normalidade e as pessoas que estão completamente fora desse padrão de normalidade. E a coisa é tão enraizada que, na verdade, é, tem até uma frase que fala assim: o que que a sociedade quer hoje? Ele quer um cego que enxergue, um surdo que ouça, um cadeirante que ande. E muitas vezes a condição física, biológica, genética dessa pessoa não vai possibilitar isso, tá? Agora, qual é a A pessoa que tem. sociedade atual tem um lema traduzido num meme que é você que lute. Exato, exato. E Né? Então, aí, eu enxergo, mas você que lute. Arruma o seu jeito, dá o seu jeito. Mas às vezes é tão fácil da gente poder facilitar isso de alguma maneira, né? Mateus, antes da gente continuar, eu queria fazer uma pesquisa rápida aqui com as pessoas. As pessoas que estão assistindo a gente, eu gostaria, por favor, que vocês se manifestassem assim. Quem está nos assistindo porque é um profissional que atende pessoas com deficiência? Coloca aí, eu sou um profissional. Quem está nos assistindo porque tem na família alguém deficiente?
quem está nos assistindo porque tem algum tipo de deficiência e quem está nos assistindo porque quer aprender sobre o tema. Compartilha isso aí com a gente, porque aí a gente vai dividir, direcionando o assunto de maneira que possa atendê-los melhor. Vai falando, pessoal, vai falando que a gente vai entendendo aí. É, e a gente estava falando dessas duas extremidades, né? E aí é tão louco a coisa que toda pessoa com deficiência que se aproxima desse padrão de normalidade, ela é mais bem aceita, né? E, por exemplo, a pessoa que tem só uma perda parcial da visão. Não é que a vida dela é mais fácil por conta disso. A vida dela é mais fácil porque ela está mais perto de um padrão de normalidade. E o mundo foi construído para esse padrão de normalidade. Então a gente tem que parar de associar isso, né? Não é porque a pessoa é cadeirante, a vida dela é mais difícil do que uma pessoa que só tem uma perda parcial de mobilidade, porque essa pessoa está mais próxima de um padrão de normalidade e o mundo foi feito para essa pessoa. Se a gente começa a adaptar o mundo para essas diferenças, que é isso que a gente tenta falar a todo momento, né? Se a gente parar de querer colocar todo mundo numa caixinha, né? A gente começa a ter um mundo justo, né? Porque um mundo igual não é um mundo justo. A gente tem que saber disso, né? O mundo igual é igual para todo mundo. E a gente está falando de diferenças, de pessoas que estão ou são deficientes. O mundo justo é aquele que dá condição para a pessoa aproveitar a vida dela, independente das condições que ela esteja envolvidas. Isso que é Sim, o mais legal e o mais importante. legal. Eu quero até assim, entrando nesse ponto, levantar uma questão que eu acho que é muito importante para a gente falar da constelação. A frase que eu carrego para mim, desde que eu comecei a trabalhar com pessoa com deficiência, é que trabalhar com pessoas com deficiência é um trabalho de dupla cidadania. Por quê? Quando você pensa na sociedade e você quer uma sociedade mais justa, você está fazendo o seu papel de cidadão. Agora, quando você fornece uma sociedade mais justa, você está fazendo com que aquela pessoa seja um cidadão. Que a gente fala muito, né, sobre direitos das pessoas com deficiência, mas a gente tem que falar também dos deveres. Porque o que eu quero? Eu quero que aquela pessoa seja um cidadão na sociedade. Eu quero que ela tenha direito, eu quero que ela tenha dever, eu quero que ela possa estudar dentro das condições dela, eu quero que ela possa trabalhar dentro das condições dela. A gente não está falando só de direito aqui, né? Eles não são. E aí a gente vai entrando nos estigmas, né? Ninguém é coitadinho. A Bom, gente não tem que olhar com dó, porque dó não ajuda, e aí né? falando de direitos e deveres, a gente percebe dentro dos princípios da inteligência sistêmica o seguinte, eu vou entrar nesse tema porque eu vi aqui nos comentários muitos profissionais Eu vi também. citaram aqui, né? Eu sou profissional, eu sou profissional, eu sou profissional. É impressionante a qualidade do atendimento e a sua saúde como fica preservada na medida que você consegue olhar para essas pessoas e deixar a dignidade delas intacta. Anquises, só um comentário. É, em todos os meus anos de trabalho e de pesquisa e de estudo, eu nunca tinha ouvido ninguém usar essa palavra dignidade, por incrível que pareça. Eu ouvi 1000 palavras e eu nunca tinha ouvido. E a primeira vez que eu ouvi você falar, eu me deu um clique e falei assim, é essa palavra que define tudo, que resume tudo que eu quero falar. É a questão da dignidade mesmo. Por isso que eu É, queria que você reforçasse muito isso. sim, porque não importa qual a condição da pessoa, qual é o nível de deficiência que ela tem, eu aprendi nos meus anos de experiência, né, e principalmente nessa experiência que eu tive nessa clínica chamada Netaf, né, uma clínica fantástica,
com muitos profissionais e eles fazem um trabalho interdisciplinar e atendem muitas crianças com deficiência. Quanto mais você preserva a dignidade dessa pessoa, mais chances ela tem de se desenvolver. E a gente costuma fazer isso, inclusive com os nossos velhinhos. Olha só, a Bel Tatá, que está se manifestando aqui, é a Thaís. A Thaís é fonoaudióloga e trabalha lá no NETAF. Né? Que legal. A NETAF foi uma grande escola para mim para lidar com esse tema de deficiência. Então, lá eu tive contato com crianças, né? Mas quer ver um tipo de deficiência que todos nós, mais cedo ou mais tarde, nos deparamos? Com os nossos idosos. Chega um momento que o corpo do nosso idoso já não dá mais conta de acompanhar a família, de fazer as viagens. Então, eu quero me apropriar desse exemplo para poder depois expandir isso para todo tipo. Né? Quando a gente fica idoso, nós vamos ficar deficientes. De energia, de possibilidades, às vezes de inteligência, de uma porção de situações. Né? Então, nós temos uma mania tristíssima e a gente acha que faz isso por amor, mas a gente começa a usar tudo no diminutivo, por exemplo. O lanchinho, o remedinho, a brincadeirinha, o tratamentinho, a roupinha. Roupa Sabe? infantil, inclusive, né? E a gente vai infantilizando. Então, quando você é criança, né, quando você vai tratar com a criança, você já não colabora para que a criança se desenvolva. Agora, se você está falando de um deficiente que já é adulto e está falando dessa forma com ele, assim, fica ainda mais difícil para ele assumir as responsabilidades e assumir a crença de que ele pode se desenvolver e continuar se desenvolvendo. E aí, isso eu quero falar especialmente para os familiares e para os profissionais, tá? Quando você infantiliza, quando você sente pena, e normalmente você faz isso com um senso de importância fudido, tá? Ah, eu falo palavrão, tá, gente? Me amem assim, por favor. Eu falo palavrão. A gente faz isso com um senso de importância fudido. Do tipo, como eu sou uma boa pessoa. Às vezes eu não falo nada para ninguém, mas Você sente, né? dentro de mim eu me sinto uma boa pessoa, sabe? Ninguém quer atender esse público, eu estou atendendo esse público. O efeito disso é que eu vou pegando para mim a responsabilidade que é do paciente. É preciso que eu acredite na capacidade do meu paciente de se desenvolver. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que todas as pessoas são igualmente capazes de se desenvolver. E aí acontece uma coisa maravilhosa, porque quando o profissional abdica dessa importância tão grande que ele se dá, ele ganha poder no atendimento. O atendimento dele se torna mais eficaz. Né? E o paciente se desenvolve, se desenrola também com muito mais facilidade. Então é isso que eu chamo de preservar a dignidade. Preservar a dignidade do deficiente, além de te proteger emocionalmente, você não se sente responsável por aquilo, você sai do seu consultório e deixa lá no consultório aquela história e vai viver o que você tem que viver com a sua família. Você também dá a chance para o deficiente de se sentir digno, de se sentir capaz. Ele não sai da tua presença humilhado. Né? Exato. Porque tem também o sistema de defesa do deficiente. Para ele não se sentir toda hora humilhado, ele começa a se aproveitar daquela situação. Né? Então, é muito normal também você ver pessoas que precisam de ajuda que estão num sistema de chantagem já. Né? E aí, claro, eu não estou generalizando isso, mas eu não vejo essa chantagem como uma maldade, mas como um sistema de defesa.
É muito, Natural do ser humano, né? é muito ruim em todo lugar onde você entra você ser visto como um coitado. Então você É. precisa fazer alguma coisa para poder viver com isso. O que que você faz? Você tira vantagem. É, é, na verdade, ele entra num sistema de começar a acreditar realmente que ele é daquele jeito, né? O olhar de dó tem esse poder muito forte, assim. Eu sempre converso muito com as pessoas. Não olhe com cara de dó. É, é incrível você olhar, por exemplo, uma mãe com uma criança, uma filha cadeirante no shopping. É automático, assim, as pessoas se curvam e olham com dó, com dó. Então, você se coloca no outro papel e, e você começa a andar no shopping e imagina que está todo mundo te olhando de uma maneira do tipo, eu não acredito em você. É basicamente isso que a gente faz sem ter consciência. E por isso que eu falo que a gente carrega muita coisa, às vezes engata a primeira e vai no automático, sem ter consciência de como essas pequenas atitudes podem fazer muita diferença para o bem ou para o mal na vida de uma pessoa. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim para mim: "Ah, Matheus, mas então eu não tenho que olhar?" Peraí. É uma criança sem deficiência, você olha? Não. Então tá bom, então não olha. Segue sua vida. Tenta naturalizar aquilo, né? É Uhum. muito importante que a pessoa se sinta isso. E a questão da dignidade entra muito na questão que a gente falou do cidadão, né, Anquises? A pessoa tem que se sentir útil de alguma maneira, ela tem que acreditar no potencial dela. A gente tem uma palavra hoje que virou super clichê, que é a questão de empoderar, né? Que até está sendo usada de maneira super leviana, enfim. Mas vamos falar que é o que a gente está querendo dizer agora, né? Só antes da gente entrar nisso, eu queria fazer uma pergunta. Thaís, você ainda está aí com a gente? Se você estiver aí ainda com a gente, põe um comentário aí, põe a tua opinião, colabora com a gente, porque você vive isso o seu dia inteiro, então você tem muito como somar aí nessa nossa discussão, tá Ó, bom? tem mais uma pessoa que entrou aqui, Anquises, a Raquel da Inclusione. Ela tem um dos trabalhos de inclusão mais incríveis e lindos que eu já vi. Ela trabalha com arte terapia e a missão dela é proporcionar autonomia para as pessoas com deficiência. É isso que ela busca. E é aquela questão do papel de cidadão que a gente fala tanto, né? Ela define essa questão de transformar a pessoa num cidadão. É direitos e deveres. A gente quer que a pessoa tenha autonomia, a gente quer que a pessoa se sinta importante, se sinta bonita, que ela vá atrás dos sonhos, independente das limitações dela. A nossa obrigação é fornecer condição para que ela consiga realizar isso. Então, se o cadeirante quer viajar, meu amigo, a obrigação da sociedade é construir rampa para que ele possa viajar, é deixar ele entrar numa universidade, estudar e conseguir emprego para que ele possa juntar o dinheiro dele para viajar. Aliás, assim, acho que só para ilustrar um pouco quanto a gente deve as nossas condições de vida, a nossa qualidade de vida a pessoas às quais a gente não sabe nem nome, né? O mundo que a gente vive hoje e é moldado hoje por tecnologia e uma série de coisas se deve a descobertas de um dos físicos com o maior grau de deficiência que eu já conheci. Fugiu o nome dele, é Stephen Hawking. Stephen Hawking. Isso. Quer dizer, o cara na cadeira de rodas sem conseguir falar, uma mente brilhantíssima, né, que criou e desenvolveu algoritmos matemáticos e tantos outros inventos e tantas outras descobertas que fizeram acontecer uma série de produtos. Eu sei, né, eu sei pouco da vida dele, mas eu sei que parte das descobertas dele influenciaram até a produção de remédios, Sim. né? Então, quer dizer, uma coisa fantástica. Agora, imagina se a sociedade não cria condições para esse cara sair de casa
e ir até lá o prédio onde está o laboratório dele e ele pode trabalhar. Exatamente. E aí a gente está falando de quantos talentos que a gente não tem desperdiçado por aí, né? A terapia, ela tem um papel Tá muito importante. falando aqui com a gente, olha, ela falou que ela amou o que falamos sobre dignidade e a postura do terapeuta. Aliás, você pediu participação do pessoal e a galera tá participando em peso, né? Você tá vendo? Tô Todo adorando. mundo. Tô... Gente, quem tiver dúvida, olha lá, o pessoal falando que quer aprender sobre o tema, que trabalha já na área, que, olha lá, tem um filho autista leve, Patrícia. Patrícia, se você quiser participar e contar da sua experiência também pra gente, você como mãe, com certeza, tem muitos sentimentos que pode agregar bastante na nossa discussão aqui. Até nessa questão da questão de percepção e de autonomia, é importante também a gente fazer com que a pessoa se enxergue como pessoa, né, Anquises? Quando eu fui fazer minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com qualidade de vida em paralisia cerebral. Na verdade, era associação de condições bucais com qualidade de vida. E aí eu estava lá escrevendo minha tese, vendo o resultado, fazendo discussão. E aí eu cheguei em um resultado que eu falei assim, esse resultado resumiu. Eu trabalhei esses 2 anos de mestrado para chegar nesse resultado. A gente fazia alguns questionários e algumas numerações para traduzir sentimento em algo quantitativo para entender, para pôr em gráfico tudo. E aí, a gente estava tentando entender o quanto os dentes, a aparência ruim dos dentes, deixava a pessoa triste, ou deixava ela com autoestima baixa. E aí, nas pessoas com paralisia cerebral, quando eu fiz o trabalho, eu até ouvi a Nath tá aí. A Nath é uma dentista também, trabalha com pessoas com deficiência, trabalhou junto comigo, foi uma das pessoas mais gratificantes que eu tive a oportunidade de trabalhar. Se você estiver aí, Nath, você vai lembrar dessa história. E aí a gente consultou pessoas com paralisia cerebral que, pela visão da sociedade, são pessoas inúteis, tá? Usando o português claro. São pessoas que nascem e que a família deixa ali no cantinho da sala, que muitas vezes não tem comunicação, que as pessoas acreditam que não ouvem direito, não falam direito. E aí a pesquisa mostrou que as mulheres desse grupo ficavam muito mais tristes quando ela tinha os dentes feios do que os homens. E aí, quando eu fui tentar entender na sociedade sem deficiência, obviamente isso acontecia também, porque as mulheres são muito preocupadas, mais preocupadas com estética, pelo menos eram antigamente, né? Hoje em dia a gente já está um pouquinho mais igual, assim. E aí eu falei assim, é isso. Aquela menina que tem paralisia cerebral, que fica no cantinho da sala, que ninguém dá importância para ela, ela fica triste se ela acha que o dente dela não está bonito. Então, ela tem percepção do mundo, de como o mundo enxerga ela. Então, quando alguém olha com cara de dó, ela sabe que alguém está olhando com cara de dó e ela se sente inferior. Sabe? Então, ela quer realmente colocar uma roupa bonita. Ela quer estar na cozinha cozinhando com a mãe dela ou com o pai. Ela quer poder passear e andar sem que ninguém fique reparando nela porque ela tem algum tipo de deficiência. A gente está falando de pessoas que são desacreditadas e são pessoas que são consideradas inúteis. E a pesquisa mostrou que a menina está lá porque ela está triste aquele dia porque o dente dela não é tão bonito. Então vamos nos atentar a detalhes, a dar dignidade. A palavra que você usa, dignidade, para mim é a que resume perfeitamente. Assim, é dar dignidade para transformar a pessoa num cidadão. Mas É é, isso que a gente tem que caminhar para isso. é exatamente isso, assim, a busca da dignidade e do manter a dignidade, ela precisa ser buscada, na minha opinião, até as últimas consequências, sabe? Até as últimas consequências. Assim, um exemplo bobo, tá? Estamos falando de deficiência física, deficiência mental, deficiência de tudo quanto é jeito. Mas
Eu vou usar um outro assunto aqui. Me procurou uma vez um cliente e esse cliente começou a pedir desconto no meu atendimento. Falei para ele assim, olha, se você quiser eu faço um carnê terapia. Você fala para mim quantas vezes você quer pagar, mas desconto eu não vou fazer. Porque se eu fizer desconto, eu retiro a tua dignidade. Porque aí o que acontece é que ele vai entrar né, como se fosse comprar um tênis. Pô, você está fazendo terapia, você está mudando o seu jeito de ser, você está entendendo as coisas da sua mente. Não pode ser tratado esse assunto específico como algo tão banal. Então eu falei, não, você está com alguma dificuldade de pagar? Se você tiver com dificuldade de pagar, eu faço carnê terapia. Você me paga em 12, 24 vezes. Mas desconto eu não vou fazer. Porque isso significaria que você poderia entrar no meu consultório, receber algo muito grande, e quando você sair de lá, você vai sair sentindo que você está me devendo algo. E aí você vai rejeitar aquilo que eu te ofereci. Agora vamos transportar isso para os deficientes físicos e para os deficientes mentais, para o que quer que seja, tá? Se eu retiro a dignidade dessas pessoas, sentindo dó, sentindo pena, em última análise, o que eu estou dizendo no meu íntimo é o seguinte: a minha vida é melhor do que a sua. É por isso que eu sinto pena de você. Minha vida é melhor do que a sua. E essa pessoa só pode ficar envergonhada. Então, como que ela sai da tua presença? Seja você um médico, um dentista, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, uma visita que foi na casa dela. Uma visita, você foi na casa da pessoa com deficiência e ficou lá com dó. Você retira, você vai embora levando um pouco da dignidade dessa pessoa. Ela se envergonha, né? Então, assim, eu acredito que essas pessoas são de uma inteireza, sabe? Porque, assim, eu não sei se eu suportaria tal destino. Então, quando eu olho para elas, ao invés de eu olhar com pena, eu olho e falo assim: que grande que é essa pessoa, que grandiosidade é dela, de com todas essas limitações, ela ainda fazer o melhor que ela pode e não se entregar. Então, isso para mim é manter a dignidade. E toda vez que eu trabalhei com isso em mente, né, e vi profissionais trabalhando com isso em mente, os atendimentos tiveram outro nível de qualidade. O convívio em casa teve outro nível de qualidade, sabe? E os profissionais sempre saem com a sua saúde resguardada. Anquises, você falou uma coisa assim, uma frase. Ela tá dando o melhor dela. Agora, se a gente pensar lá no começo que a gente falou dos obstáculos da deficiência, o quanto os obstáculos que a sociedade impõe para essa pessoa não estão impedindo que ela exerça o melhor dela. O quanto isso é triste, né? O quanto por uma tradição ou por uma falta de pensar no próximo ou por simplesmente a gente não pensar nas nossas atitudes, a gente está impedindo que o outro exerça o melhor dele. O quanto seria importante disponibilizar esse acesso, essa justiça. Não é igualdade, porque a gente já falou que não adianta igualdade, a gente precisa de justiça, que é adaptar a realidade para as diferentes condições, né? Então, o quão triste é a gente pensar que a gente está impedindo que uma pessoa desempenhe o melhor dela, que ela Exato, realize sonhos dela, né? exato. Então, isso é muito prático. Essa questão que você falou de colocar a pessoa num nível abaixo, eu nunca esqueço quando eu entrei numa turma de educação especial, eram pedagogas recém-formadas e, e elas estavam, né, todas as alunas, assim, era uma sala só de mulheres, todas com esse olhar de dó.
E aí eu coloquei uma foto de uma criança cadeirante, e aí eu perguntei, vocês acham que essa criança tem uma vida inferior à de vocês? Foi unânime. Sim, ela tem uma vida inferior pela condição dela. Falei, beleza. Vocês se acham superior a alguém? Ô, professor, imagina, você acha que eu sou superior a alguém? Não sou. Eu falei assim, pô, então peraí, eu não estou entendendo a lógica. Se você enxerga uma pessoa como inferior, você automaticamente está se colocando como superior. Exato. Então só vamos reverter, só vamos entender o processo. Se você não é superior, não, beleza. Você precisou de condições. Você tem consciência das condições que foram te dadas para você chegar onde você quis? Sim. Ótimo. Então forneça condições para essa pessoa e ninguém está em nível de superioridade ou inferioridade a ninguém aqui. Vida que segue, cada um com seus direitos, cada um com seus deveres, com a sua dignidade, construindo o seu papel de cidadão na sociedade, né? Matheus, desculpa, eu cortei seu raciocínio. Pode terminar. Não, imagina. Não, era isso, era isso. Ó, Tem só uma. uma coisinha aqui. NAC Café Oficial falou: sugira uma live que fale com a família dessas pessoas. Vamos falar, a gente tem uma sequência. Amanhã a gente vai falar da relação dos profissionais com essas famílias. E na quinta-feira a gente vai falar muito de dignidade, porque a gente vai falar de mercado de trabalho para pessoa com deficiência. E isso é Exatamente. bem, bem interessante nessa construção da pessoa como cidadão. Bom, a gente está entrando nos últimos 10 minutos de live, tá? Então, eu tenho algumas propostas loucas aqui para te fazer. E quero Pode? também dar ao pessoal o seguinte, né? Essa proposta dessas lives que nós estamos fazendo é um gostinho que nós estamos oferecendo, porque a gente quer elaborar esse tema melhor com os familiares e com os profissionais em 2 sábados de workshop que vão acontecer no dia 20 e 27, né? Então, se vocês estão ligados aí nos nossos canais, a gente já vai soltar um conteúdo programático, vai ter supervisão de caso, vai ter uma opção de coisa bacana aí nesses 2 dias para vocês, tá? Mas eu queria deixar claro que vai ter uma sequência, nós vamos falar sobre as famílias, nós vamos falar sobre o mercado de trabalho, e depois nós vamos fazer esse curso, que vão ser 10 horas de curso, onde a gente vai aprofundar esse assunto. Mas aqui nessa live, 2 coisas me chamaram a atenção, Matheus, que é a seguinte. Uma pessoa lá no começo da live falou assim, que ela fotografa crianças e que ela é deficiente. Então, se essa pessoa ainda está aí nos ouvindo e se ela aceitar, eu gostaria de abrir 5 minutos da live de amanhã para ela contar um pouco para a gente como que é ela trabalhar, como que é esse desenvolvimento, como que ela se sente desenvolvendo todo esse trabalho que ela desenvolve e com crianças, né? E assim, uma coisa que eu fiquei muito curioso é o seguinte, eu não sei qual é o tipo de deficiência, mas eu percebi que todo deficiente consegue ver a vida de uma outra maneira. Então, eu imagino que fantástico transportar isso para fotografia, sabe, Matheus? Sim. Teve um momento da minha vida que eu tive câncer de pele. Foram, assim, umas pintinhas que bastava arrancar aquelas pintinhas que estava tudo certo. Entendeu? Não era problema nenhum. Mas o nome câncer, me deparou com uma finitude de vida e eu sou extremamente grato àquilo, porque eu passei a ver a vida de uma maneira completamente diferente. Cada minuto passou a contar. E nem foi um negócio grave assim que ia me matar, não. Era uma verruga que eu tirei. Entendeu? Mas o nome foi de um peso, né? Então, assim, a pessoa que carrega uma determinada deficiência, ela está brigando pela vida dela o tempo todo. E ela passa a ver uma beleza que nós normalmente não vemos. Então, se essa pessoa ainda está nos assistindo e aceitar o nosso convite, a live cabe aqui 2 pessoas, mas aí
a gente aceita o seu convite, derruba ou eu ou o Matheus, você fala isso por 5 minutos, depois a gente retoma. Ó, tem Então, gente falando aqui o nome da fotógrafa, depois a gente entra em contato com ela também. isso. E também tem a Zenobia, né? Que está aí como Nobia Silva, que está dizendo que tem uma irmã com uma síndrome rara e tal. Ela é minha paciente, então eu já ouvi muito ela falar de como essa irmã é maravilhosa dentro de casa. Então, se a Zenobia também puder nos brindar com outros 5 minutos desse testemunho, eu vou ficar agradecido. Tudo bem por você, Matheus? Óbvio, não Eu tem acho, nem. eu acho que vai ser de uma riqueza para todo mundo que está assistindo aqui a gente. Então, por Porque, favor, se manifestem aí se ó, vocês a Zenóbia levantou alguns pontos importantes, ó. Ela falou de romantização, que as pessoas essa frase, a cruz que Deus me deu. Ela falou disso, que na verdade, Zenóbia, você tá. Olha, a doutora Flávia Nogueira, que é uma profissional incrível. Ela é médica pediatra, especialista em pessoas com síndrome de Down. a Zenobia já topou. Show. Doutora Flávia tá falando da fotógrafa lá. A doutora Flávia conhece ela. Doutora Flávia é uma das profissionais mais competentes que eu conheço também e tenho o prazer de ter como parceira, sou fã. E, e Anquises, a Zenobia levantou alguns temas aqui de romantização, de frases. Tudo isso são conceitos de estigmatização que a gente vai tratar de maneira muito mais profunda no workshop que a gente vai fazer futuramente, né? No dia 20 e 27. Então, assim, tudo isso que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, é lógico uma pincelada de tudo, né? De uma maneira muito, muito enriquecedora, porque a gente conversa como se estivesse na sala das pessoas, mas a gente também consegue tratar todos esses assuntos com muita profundidade e com muito embasamento teórico. E isso é Isso. muito importante também, né? Eu queria antecipar, um assunto, né? Nas constelações familiares, o Bert Hellinger, que desenvolveu essa técnica, ele criou as ordens da ajuda. E nos apontou quais são as desordens da ajuda. Então, ele colocou lá 5 princípios que faz com que o nosso atendimento seja eficaz, tá? E Legal. isso a gente usa dentro dos atendimentos e é a partir daí que eu faço mentorias e entrego esse resultado para as pessoas. Então, o primeiro deles é o seguinte: dar aos outros somente aquilo que se tem. Guise, só uma coisa. Isso não é só para atendimento, é para a vida, né? É para a vida, né? É para a Não é vida. só para profissional da saúde, é para qualquer pessoa que queira ter um Sim, bom relacionamento com pessoas. mas eu quero explorar isso aqui nesses últimos 5 minutos que nos resta. Manda Dar, ver. dar às pessoas somente aquilo que se tem, né? E esperar delas só aquilo que elas podem nos dar. A desordem aqui seria querer oferecer para as pessoas aquilo que eu não tenho e não posso, e esperar delas aquilo que elas não podem me dar. Então, como dentista, né, que é o seu caso, você pode oferecer para as pessoas a sua técnica de tratamento dentário. É isso que você tem para oferecer, certo? Quando você quer oferecer além disso, você se envolve emocionalmente com a história daquele paciente. E ao se envolver emocionalmente, você já retira a dignidade dessa pessoa. Tá certo? Agora, essa é uma percepção minha, tá, Matheus? Eu não li isso em literatura nenhuma. Isso é, dentro das mentorias, a Sueli está perguntando o que é mentoria. Mentoria é o seguinte, Sueli, quando um profissional com menos experiência do que nós nos procura para poder melhorar a técnica dele de atendimento. Então, o que eu tenho visto nas mentorias é o seguinte: o profissional está carente. Ele está com um puta buraco no coração dele.
às vezes com questões que envolvem o pai, a mãe, o marido, a mulher, os próprios filhos. Então, quando chega aquela pessoa com deficiência na frente dele, ele tende a tratar com essa fofura toda, mas na realidade o que ele está querendo é que o deficiente o ame de volta. No olhar que foi construído na sociedade, ele está fazendo uma boa ação. Uma boa ação, mas na Não realidade está fazendo o trabalho dele, ele está fazendo uma boa ação. ele está sugando energia de alguém que já precisa se esforçar um pouco mais para estar na sociedade. Né? Então aquela pessoa fala assim, nossa, eu atendi hoje um garoto com síndrome de Down, nossa, mas ele me deu um abraço tão gostoso, animou o meu dia, não sei o que e tal. Quer dizer, já chegou olhando para o menino com diferença, não como olha para todas as pessoas. Né? E aí sugou dele aquele carinho, aquele abraço, aquele não sei o quê. Aquele abraço foi real. O menino te amou mesmo naquele momento que ele deu aquele abraço. Entendeu? Mas qual foi a intenção do teu coração em fazer aquilo? Não foi tratar ele com mais amor, não foi cuidar dele melhor, não foi oferecer o melhor que você tem para oferecer como profissional. No fundo do coração, a postura que estava ali dentro era o seguinte: eu estou precisando ser amado. E você aqui na minha frente é a pessoa mais vulnerável para poder me dar esse amor agora. Então, na realidade, isso não é uma benfeitoria, mas é uma barganha. E isso tem um efeito desastroso nos atendimentos. Desastroso. Porque o deficiente, ele se sente mal com isso. Ele pode se sentir bem até nos primeiros encontros, mas depois ele se sente mal com isso. E o profissional vai se envolvendo cada vez mais com isso e acaba querendo oferecer aquilo que ele não tem para oferecer, porque a carência dele está lá. Então chega uma hora que só ser dentista não é o suficiente. Aí você precisa ir fazendo coisas a mais, a mais, a mais, a mais, em troca, na realidade, desse carinho que ele não vai supre ali momentaneamente, mas o seu problema é com outras pessoas, não é com aquele seu cliente. Então, não sei se eu estou entrando num assunto muito complexo aqui, e vou desenvolver isso melhor no nosso workshop, mas eu queria levantar essa pincelada aí. E, Matheus, o Instagram me acabou de avisar que daqui 1 minuto, 50 segundos, ele vai derrubar a nossa live. Então, fechado, vamos agradecer as pessoas, né? A Zenobia já falou que pode contar com ela, então amanhã ela vem falar sobre isso. Como eu tô carente, eu ofereci essa live aqui de graça para vocês. Eu quero corações. Vai ser a nossa troca essa noite, tá bom? Poxa, acabou de falar de carência, depois fala que tá carente. O que Ah, isso mas tá... eu admiti pelo menos, entendeu? E eu tô oferecendo aqui o que eu tenho para oferecer, que é o meu conhecimento. Gente, boa noite. Obrigado pela participação de todo mundo. Amanhã tem de novo, quinta tem de novo. A gente vai ficar de casa já, né? Todo mundo. Daqui a pouco nós vamos só pedir um cafezinho aqui e continuar trocando ideia. Exatamente. Eu vou gravar isso na minha conta, depois eu vou mandar para o Matheus ver se ele consegue gravar isso na conta dele também. Avisem as pessoas, assim elas têm a chance de assistir e podem pegar amanhã a continuação disso com profundidade. Um beijo para vocês todos. Não vai dar para eu dizer o nome de vocês, que tem 40 segundos aí, mas estou bem feliz com a participação de vocês. Minha mãe e minha filha estão assistindo. Amo minha família. Um beijo para vocês duas. Eu tenho também, não posso falar nada, que eu tenho um fã-clube assistindo aqui, ó. Minha mãe, minha irmã, minha tia, né? A caravana. Anquise, obrigado por ter topado, abraçado a ideia comigo. Amanhã E tá aí de novo. amanhã a gente tem mais, tem encontro marcado 9h30 aqui, hein, galera? Boa noite para todo mundo. A Boa gente noite. continua e quem quiser pode deixar sugestão, pergunta, ideia